Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui participando desse congresso. É uma ideia tão interessante, tão inovadora e, sobretudo, é a tradução de um propósito de manter as coisas em funcionamento, em movimento, manter as redes interligadas, o trabalho funcionando, o intercâmbio acontecendo. Então, tenho muito prazer de poder participar dessa ação criativa, né, promovida pela Sociedade Portuguesa de Arte Terapia, com a coordenação do Rui Carvalho, um profissional pelo qual eu tenho muita admiração e muito afeto. Eu agradeço a possibilidade de estar aqui apresentando algumas reflexões. Eu venho do Brasil, venho do Rio de Janeiro, onde eu trabalho numa instituição responsável por cursos de pós-graduação em arte-terapia. E o que eu quero compartilhar com vocês é o processo criativo dos arte-terapeutas, que a partir das imprevisibilidades que a pandemia trouxe, se ativou, se intensificou de uma maneira que não poderíamos supor, pois, afinal, um dia, em março, pelo menos aqui no Brasil foi assim, nós dormimos presenciais e acordamos digitais. É sobre essa radical transformação que eu quero conversar. 2020, um dos anos mais criativos na vida dos arteterapeutas. E o quanto isso nos exigiu e está exigindo em termos de manter o processo criativo funcionando a pleno vapor. 2020 foi esse ano tão criativo porque tivemos que interromper ou encerrar ciclos de trabalho presencial e tivemos que aprender, enquanto estávamos fazendo as estratégias arte-terapêuticas online, e seguimos aprendendo. E é sobre essas transições que ainda estão acontecendo, seus riscos, suas oportunidades, os seus limites e as suas descobertas, que eu quero conversar. Primeiro, tivemos uma oportunidade bastante interessante, bastante saudável, bastante produtiva, embora no primeiro momento um pouco assustadora, de mudar do excesso à essência, da sociedade do cansaço ao silêncio interior. Por que a sociedade do cansaço? Porque uma sociedade multitarefa, competitiva, com N possibilidades de participação, todas ao mesmo tempo, todas nos exigindo, sem que se tivesse um tempo para se parar, pensar sobre si, sobre os próprios territórios, sejam os territórios emocionais, sejam os territórios realmente concretos da nossa vida cotidiana. Então, com o isolamento social, vivemos um primeiro paradoxo. Como ampliar nossas fronteiras sem sair de casa? Num primeiro momento, uma incerteza, eventualmente um medo, algumas pessoas aflitíssimas, se imaginando confinadas, limitadas, apertadas, mas o isolamento social trouxe uma oportunidade muito interessante de ampliação de fronteiras. Vejam que estou no Brasil,
no Rio de Janeiro, e sentada no terraço da minha casa para ter essa conversa com vocês. Realmente as fronteiras foram ampliadas. E nesse lugar cômodo, conhecido, a casa, nós temos uma das mais precisas e produtivas representações da nossa psique. Nossa casa representa de verdade o que nós somos. Cada canto da nossa casa representa um canto da nossa alma. O Bachelard, Gaston Bachelard, ele nos lembra que é impossível escrever a história do inconsciente humano sem escrever a história da casa. Então, eu trouxe uma imagem de Carl Gustav Jung, porque eu trabalho com essa abordagem teórica, e Jung, uma boa parte da casa dele, ele construiu com as próprias mãos. E esse espaço em que ele está, que é um espaço arredondado, era um dos cantos preferidos da casa dele, porque ele dizia que se sentia abrigado como num espaço uterino. Assim, a casa, ela é também um repositório de memórias, de vivências físicas, afetivas, intelectuais. Ela é guardiã das nossas histórias de vida. É como se cada parede, cada espaço, cada cantinho da casa tivesse guardado nossa energia vital, a memória de nossos afetos. E é agora, nesse lugar, que arteterapeutas e seus pacientes se encontram. Seus pacientes em suas próprias casas, os terapeutas em suas moradas. São espaços muito íntimos que estão sendo intercambiados. E era um intercâmbio impossível de se pensar há tempos atrás. Assim, eu costumo pedir a meus pacientes agora, em algum momento, se isso cabe na nossa interação terapêutica, que eles me contem qual é o canto favorito da casa para eles. Qual é o canto que precisa ser transformado? E nessas duas perguntas tão simples, quantas histórias, quantos elementos biográficos são trazidos, quantos desejos, quantos incômodos, em duas pequenas perguntas. Um canto favorito e um canto para ser transformado. Algumas pessoas, num primeiro momento, ficaram incomodadas, estar em casa, não poder sair de casa, só na casa, um espaço restrito. No entanto, dependendo de como se lide com ele, um espaço restrito, mas uma percepção absolutamente ampliada. Uma percepção ampliada sobre si e sobre o outro. Esse outro que nós temos como tarefa acompanhar através da mediação do processo criativo. Isso nos convoca a um novo olhar sobre a casa, a nossa própria casa. Como ela está? Ela é um bom espaço para atender? O que é que precisa ser mudado? E o espaço do cliente ser atendido? É adequado? Há coisas que precisam ser transformadas? Ele pode ser convidado ou desafiado a transformar? Como se percebe esse espaço em que ele está e os acontecimentos daquela casa que acabamos por eventualmente compartilhar? Animais domésticos, crianças que passam. Assim, o tema do meu trabalho é o renascimento, né, através da interação online, e a partir de agora eu quero então apontar alguns caminhos
que eu trouxe para a reflexão desse renascer. Renascem pacientes, renascem arteterapeutas. Renascem porque, forçosamente, temos que ter outras formas de funcionar. Nada é como antes. Nada mais será como antes. Para fazer isso, eu vou pedir ajuda a alguns filósofos. Assim, eu faço um convite para que revisitemos Sofia e, através de dois filósofos contemporâneos, possamos pensar juntos sobre o renascer dos arteterapeutas. Em realidade, eu quero compartilhar reflexões, fendas, passagens, pequenas aberturas para novas luzes. Volto à abertura do meu trabalho, e essa é uma expressão que eu pedi emprestado a um filósofo contemporâneo, que é Byung-Chul Han, um filósofo coreano radicado na Alemanha, um professor universitário, que tem trazido reflexões muito interessantes relacionadas à questão da mudança, do excesso para a essência, da saída do consumismo para a simplicidade. E o isolamento na pandemia, ou a restrição da movimentação, ou a redução da interação entre pessoas, de grandes grupos para pequenos grupos, ela acabou trazendo um desafio também para que se reduzisse o consumismo e se voltasse a um processo de vida com simplicidade, já que não se sai tanto, não se compra tanto, apenas o essencial, apenas o que basta para funcionar a casa e as pessoas se sentirem confortáveis. Esse filósofo, ele nos traz um convite para que se retomem os ritos. E ele diz que o rito é um retorno à ação sagrada de transformar a comunicação em comunidade, para que possamos nos mover no tempo com a mesma proteção que a casa nos oferece como um espaço. Então, Byung-Chul Han, ele reflete bastante sobre a questão da comunicação exacerbada na nossa cultura pós-contemporânea. Ele traz uma ideia de que há tanta comunicação, tudo ao mesmo tempo, porque na realidade não há um significado real no que se comunica. Então é preciso comunicar muito, é preciso ver muita comunicação, é preciso estar o tempo inteiro envolvido em processos comunicativos. Mas ele questiona se toda essa comunicação nos transforma em uma comunidade. E aí, trazendo para o trabalho do arteterapeuta, nós, os outros profissionais que trabalham como nós, nossos clientes, em nosso ofício mediado pelas artes, nós somos uma comunidade e temos que ritualizar a nossa comunicação para que a gente transforme os nossos espaços de espaços cotidianos em espaços sagrados, de espaços banais em espaços curativos e transformadores. E, no momento, o nosso desafio é propiciar essa experiência biográfica, vital, em nossas próprias casas, a nós próprios e àqueles a quem acompanhamos. Também, como um complemento, eu trago as ideias de um filósofo italiano, que é o Franco Berardi,
que é mais conhecido como Bifo, né? O apelido dele carinhoso é Bifo, que vem advogar pelas ideias de frugalidade e igualdade, e, embora com palavras diferentes, podemos ver que as ideias dele são semelhantes às ideias do Byung. É, podemos considerar que frugalidade tem a ver com simplicidade, tem a ver com essência, e igualdade tem a ver com comunidade. Mas a estratégia do Franco Berardi é proposta de uma forma diferente, que tem muito a ver com o trabalho dos arteterapeutas, que é a proposta da reativação poética do espaço social. Então, ele nos convoca a todos, cidadãos, cientistas, profissionais diversos, artistas, seres humanos de um modo geral, que usem a poesia da maneira que sabem usar para fazer, então, uma reativação vital nas comunidades, nas coletividades, para que a gente possa atravessar, né, todos os impedimentos e os limites da pandemia com a saúde possível, e com a interação possível entre todos. E assim, nós, as terapeutas, em rede, como aqui estamos, nesse congresso, nesse espaço coletivo, viabilizado em ambiente remoto, estamos nos aprontando e intercambiando nossos novos aprendizados. Dentre esses novos aprendizados, para nós, será absolutamente vital compreender e fortalecer juntos, em comunidade, os caminhos da arte digital. E eu penso que propiciar esse congresso com uma programação fundamentada em novas estratégias de trabalho online é uma das maneiras de viabilizar esse propósito. Então, assim, eu vou me despedindo devagar de vocês, relembrando as questões principais dessa fala. Do excesso à essência, do consumismo à simplicidade, para a frugalidade e a igualdade, juntos, em rede, num trabalho coletivo, mesmo que seja em ambiente remoto, com a percepção ampliada e a atividade intensa e ativa. Muito obrigada pela oportunidade de participar.